Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus, que gratidão, que satisfação retornar aqui ao canal com mais uma mensagem da parte do nosso Deus. Essa mensagem, ela é uma mensagem que é a continuidade de uma mensagem que foi postada recentemente aqui no canal, na série Aconselhamentos voltado para liderança. O tema foi 4 conselhos para liderar com sabedoria. E o primeiro conselho foi: nunca lidere sozinho. E eu lembro que eu disse que eu retornaria aqui no canal para tratar desse assunto em particular. Se o primeiro conselho foi nunca lidere sozinho, você então vai necessitar de pessoas juntas ao teu ministério. Não só para fazer com que o reino dos céus seja avançado, mas para que o exercício da liderança venha a ser pautada nas Escrituras. Que na verdade você tenha liderados que vão somar para o reino dos céus. E antes de entrar nessa mensagem, eu quero, assim como foi na primeira, recomendar aqui rapidamente 4 literaturas que vão abençoar a sua caminhada, o exercício da sua liderança com o Senhor Jesus. Bom, o primeiro livro é esse aqui, Feridos em Nome de Deus. A autora Marília de Camargo, editora Mundo Cristão. Essa autora, ela foi investigar, ela foi entrevistar pessoas que foram feridas em nome de Deus. As histórias que aqui estão contidas, você vai chegar à conclusão, assim como eu, que o exercício da liderança não pautado nas Escrituras ou consagrando pessoas de forma errada, vai ferir as pessoas. E o perigo de tudo, em nome de Deus. A segunda literatura, Pastores em Perigo. Pastor Jaime Kemp é o autor, editora Agnes. Excelente livro de um homem experiente, de um homem que vive o ministério há décadas e traz aqui informações importantíssimas para você que está exercendo a sua liderança. Pastores em Perigo. Eu recomendo também essa literatura. Essa aqui, o autor James Hunter, já é um clássico nos seminários, o monge e o executivo, mas é muito importante trazer mais uma vez, relembrar para muitas pessoas a importância desse livro, o monge e o executivo. Você vai ficar surpreso com o exercício da liderança dentro aqui desse livro, ao qual essas linhas abençoadas escritas por esse autor vai te enriquecer. E por último, 12 segredos para criar filhos responsáveis. Editora CTD. Autor, Dr. Norman White. 12 segredos para criar filhos responsáveis, tornando-se grandes pais. Propositalmente, deixei esse livro aqui para o final, porque você não pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa. Você não pode avançar na sua liderança e fazer com que a sua família e os seus filhos fiquem para trás. Então essa é a quarta literatura que eu recomendo. Então vamos à mensagem, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Deus te abençoe e vamos à mensagem. Então vamos ao texto, né? Êxodo, capítulo 18, versículos 19 ao 21. Olha aí o que diz a palavra do Senhor. Ouve, pois, as minhas palavras, e eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que deve andar, e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus
homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Veja que o sogro de Moisés, ele está dando conselho a seu genro Moisés para que Moisés venha dentre o povo escolher homens que possam o ajudar. E essa é a grande questão. Veja que no versículo 18, o sogro de Moisés, Jetro, ele diz assim: tu só não o podes fazer. Ele está dizendo: olha, Moisés, eu sei que você é um líder, mas você precisa buscar novos líderes. E essa busca por novos líderes, ela tem sido a grande dificuldade hoje da liderança. Encontrar homens que se juntem a essa liderança, encontrar mulheres que se juntem a essa liderança e faça com que a obra de Deus venha avançar. Fazer com que a obra de Deus venha frutificar da maneira correta. Então essa é a grande questão. Líderes estão necessitando de novos líderes. E eu converso com muitos pastores, amigos, converso com muitos líderes, e o que eu percebo na conversa com eles é a carência de novos líderes, ou seja, aqueles que estão sendo liderados não estão cumprindo as coisas básicas. E à luz desse texto, eu quero conversar aqui algumas coisas a respeito da escolha desses novos liderados. Por isso que o tema é liderado. O que observar? Quero fazer aqui um adendo, que as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira e a segunda, e a Tito, são excelentes referências de leitura para que você, líder, possa buscar, à luz dos princípios bíblicos, à luz das Escrituras Sagradas, novos liderados para dar continuidade à obra. Então, em cima do texto aqui lido, Êxodo capítulo 18, versículos 19 ao 21, eu quero falar aqui algumas coisas rapidamente. Lembrando que na mensagem anterior, gravada aqui no canal, 4 conselhos para liderar com sabedoria, o primeiro conselho foi: nunca lidere sozinho. Bom, se eu necessito trazer pessoas para a minha liderança, o que eu devo então atentar para esses novos candidatos? O que eu devo então observar naqueles que já estão comigo, ou talvez naqueles que vão surgir para a obra do Senhor? Bom, vamos aí ver a parte A do versículo 20, eu dividi em 3 partes. Olha o que diz aí, mais uma vez, Êxodo capítulo 18, a parte A do versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis. A primeira coisa que esse liderado ele tem que apresentar é estudar, aprender a palavra de Deus. Jetro aqui, ele é bem claro: ensina-lhes os estatutos e as leis. Tem que estudar a palavra de Deus, tem que estudar a Bíblia, tem que ter prazer, amor em se debruçar na Escritura Sagrada, em buscar em literaturas conhecimento bíblico. Mas esse conhecimento bíblico não é para ensoberbecer o homem ou a mulher de Deus. É o conhecimento que quanto mais você estuda, mais humilde você fica. Quanto mais conhecimento bíblico você tem, mais o prazer de ensinar nasce no seu coração. Então é estudar a palavra, mas por amor a Cristo, por amor à sua obra. Veja que Jetro diz: olha,
ensina-lhes os estatutos e as leis. Obreiro tem que estudar a palavra. Obreiro, tendo oportunidade, necessita fazer cursos. Sim, dar conhecimento bíblico, aplicar a palavra com sabedoria, mas sem soberbecer. Sem deixar entrar no seu coração todo o conhecimento. E sim transformar isso num cesto de humildade. E ter prazer em servir. Mas, diz o texto, ensina-lhes os estatutos e as leis. Devemos aprender a palavra de Deus. Bom, a parte B do versículo 20 diz assim: e faz-lhe saber o caminho em que deve andar. O seu liderado precisa saber o caminho em que ele deve andar. E que caminho é esse? É o caminho das Escrituras. O Senhor Jesus, no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Veja, ninguém vem ao Pai. O Senhor Jesus traz para ele esse caminho, essa verdade e a vida, senão por mim. Então, quando Jetro diz assim, e faz-lhe saber o caminho em que deve andar, é o caminho da palavra, é o caminho de Deus. É necessário que o seu liderado saiba andar de acordo com as Escrituras. E uma coisa importante a se destacar: comportamento vale mais que palavra. O comportamento do cristão hoje precisa ser mais do que nunca evidenciado. O comportamento hoje do cristão precisa ser explícito. Quando eu vou na padaria, quando eu vou na farmácia, quando eu me relaciono com o meu cônjuge, que é minha esposa, com os meus filhos, com o meu trabalho, para com o meu chefe, meu subordinado. Esse comportamento ele precisa ser exemplificado. E todas as vezes que eu ando no caminho correto, eu estou dando um bom testemunho. Então não basta apenas estudar os estatutos e as leis, saber a palavra de Deus. Ele acrescenta: e faz-lhes saber o caminho em que deve andar. E aí, fechando a parte C do versículo 20, diz assim: e a obra que devem fazer. O seu liderado, ele tem realizado de acordo com a vontade de Deus? Porque tem que saber a palavra, tem que estudar a palavra por amor, existe um caminho correto a se andar e também a obra que se deve fazer. O seu liderado ele tem realizado de acordo com a vontade de Deus, ou ele tem realizado de acordo com a sua vontade? O seu liderado, ele apresenta a ti os passos que ele vai dar. Você orienta ele os passos que serão dados e ele obedece a ti à luz das Escrituras. Veja que Jetro diz: olha, a obra que devem fazer. Tem que ter um ensinamento, tem que ter um aprendizado e realizar do jeito que Deus quer que realizemos a sua obra. O seu liderado, ele realiza com excelência a função. Porque uma coisa a se observar no quesito liderança é que a gente só pode galgar um degrau com o liderado se ele já apresenta firmeza, solidez, amadurecimento nesse degrau que ele está. Como você vai fazer ele subir um degrau se nesse degrau ele ainda necessita amadurecer em algumas coisas? Se ele ainda necessita ter esclarecimentos, aprendizados? Porque se você pegar esse seu liderado e levar ele a um patamar acima, sem ele ter sido trabalhado
nessa posição, você vai estar fazendo com que esse liderado suba um degrau apresentando defeito. E aí a responsabilidade é sua, líder, né? De fazer com que esse liderado avance, galgue posições sem estar amadurecido, sem estar trabalhado a questão da fé, sem ter entendimento. Enfim, você não pode avançar esse seu liderado sabendo que ele tem apresentado algumas coisas ainda, necessitando ainda crescer em algumas áreas. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 23. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Veja que o nosso trabalho, o trabalho da nossa liderança, precisa fazer com excelência, mas para com o Senhor e não para com os homens. Quando nós fazemos para o Senhor, nós denotamos amor, carinho, dignidade, santidade. Só que Colossenses 3, 23, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Eu aprendo, se não me engano, em Lucas capítulo 2, versículo 52, que o Senhor Jesus crescia em estatura, em sabedoria, diante de Deus e depois diante dos homens. E hoje o que eu percebo é que muitos querem crescer diante dos homens, para depois crescer diante de Deus. Então Jetro aqui, ele dá um conselho abençoado para Moisés. Olha, eles necessitam saber a obra que devem fazer. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui então está a terceira coisa. A primeira coisa, aprender a palavra de Deus. A segunda, esforçar-se para andar de acordo com a Bíblia. Duas coisas a se observar no seu liderado. E agora, a terceira, ter a consciência do papel que vai desempenhar. O versículo 21, eu também aqui separei em 3 partes. Vejamos então a parte A de Êxodo capítulo 18, versículo 21. Apenas a parte A. Procura dentre o povo homens capazes. Já está dizendo, olha, Moisés, existe um caminho a se trilhar para instruir, e só pode instruir aquele que conhece. Só pode ensinar a andar no caminho aquele que já anda. Só pode ensinar aquele a obra que se deve fazer aquele que já faz a obra. Você já viu um pedreiro que não conhece nada de obra ensinar uma outra pessoa? Essa pessoa vai aprender tudo de forma errada. Então, Jetro aqui, aconselhando a Moisés, ele está dando excelentes conselhos, excelentes dicas para Moisés. Então, a parte A do versículo 21 diz assim: procura dentre o povo homens capazes. Capazes aqui no hebraico significa que sabem julgar. Então, fazendo aqui uma nova leitura, o texto então ficaria assim: procura dentre o povo homens que sabem julgar. Você sabe o que diz Tiago capítulo 1, versículo 8? Olha aí o que diz a palavra do Senhor. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Dobre significa o quê? Duplicado. Jetro então está dizendo a Moisés, olha, procura dentre o povo homens que sabem julgar. Ah, pastor, mas o liderado ele está aprendendo. Sim, ele está aprendendo. É hoje uma grande deficiência no mercado de trabalho, porque a grande maioria de solicitações de emprego, de vagas de trabalho, já pede com experiência. E se a pessoa estiver no primeiro emprego, como vai ter essa experiência para desempenhar determinada função? Mesma coisa a minha caminhada pastoral e a sua, amado líder. Amada irmã em Cristo, amado irmão em Cristo. É um aprendizado, é galgando todo dia conhecimento
e acertando com os erros. Mas o que Jetro está aconselhando aqui a Moisés é homens que sabem julgar, homens de posição. E Tiago, capítulo 1, versículo 8, vai dizer: homem de coração dobre e é inconstante em todos os seus caminhos. Tem que saber julgar, tem que saber se posicionar. Errar faz parte. Errar é crescimento, mas o grande percalço hoje, o grande problema da liderança é a omissão. Muitos líderes omissos não se posicionam, não dão uma posição sobre o fato ocorrido, não se posicionam à luz, acima de tudo, das Escrituras Sagradas. Se nós balizarmos as nossas decisões de acordo com as Escrituras Sagradas, nós não vamos errar, porque a Bíblia é inerrante e infalível. Então, homens que sabem julgar. E aqui então vai a quarta coisa a se observar no seu liderado: ser capaz de tomar decisão. O texto ele é interessante, porque ele diz assim, no final do versículo 21, põe-nos sobre eles chefes de 1000, chefes de 100 e chefes de 50 e também de 10. Ou seja, na sua liderança, nos seus liderados, vão ter aquelas pessoas que vão poder desempenhar uma liderança sobre 1000, outras aqui sobre 100, outros por 50, inclusive outros sobre 10. Mas aquele que lidera sobre 1000, ele não é mais importante do que o que lidera sobre 10. Não tem nada a ver, não é isso que o texto está dizendo. É a capacidade de desempenhar determinada posição. Mas todas elas são importantes. Então aqui está a quarta coisa a se observar no liderado: ser capaz de tomar decisão. Aqui a parte B, também do versículo 21, diz assim: tementes a Deus. O salmista, no Salmo de número 111, versículo 10, ele diz o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tanto o líder como os liderados precisam ser tementes a Deus. Precisam respeitar a santidade de Deus. Precisam ser santos. Sede santos como sou santo. O Senhor nos instrui. Então, tementes a Deus. Uma coisa a se pensar: a sua liderança, os seus liderados, eles estão honrando o nome de Deus? Eu fico a perguntar e fico a pensar: se determinado liderado está dando mau testemunho entre os pares, entre o ambiente que ele vive, imagina essa pessoa quando está só. Você já parou para pensar isso, amado pastor, amado líder? Se o seu liderado está dando problema em conjunto com os pares, dando mau testemunho, imagina esse homem só. Imagina esse homem só. Então, o sogro de Moisés, Jetro, diz: olha, Moisés, essas pessoas a qual você vai escolher precisam ser tementes a Deus. E aí eu lembro-me de José, quando a mulher de Potifar o atacou. Ele disse: pecaria eu contra Deus? Em algumas versões, pecaria eu contra o meu Deus? Veja que José, a primeira coisa que ele coloca em xeque é a sua santidade. A primeira coisa que José coloca em xeque-mate é permanecer na presença de Deus. Ele então não cede à mulher de Potifar, porque ele estava preocupado em pecar contra Deus. E tanto o líder quanto toda a sua liderança, os seus liderados precisam ser tementes a Deus. E aqui vai a quinta coisa a se observar no seu liderado: deve honrar a Deus com a sua própria vida. E já finalizando
essa mensagem, né, liderado, o que se observar, quais são as coisas que eu devo observar. Finalizando então aqui, tem a parte C do versículo 21. Homens de verdade que aborreçam a avareza. E a tradução dessa palavra no hebraico contida aqui no versículo 21, na parte C, é fidelidade. Ou seja, os liderados não podem ter dificuldade quando o assunto é dinheiro. Precisa saber que precisam ser dizimistas, precisam ser ofertantes, né? Aquele que oferta com alegria. Deus se agrada daquele que oferta com alegria. Precisa compreender o dízimo, precisa compreender a importância da oferta alçada, não é verdade? Então, o sogro de Moisés, olha, homens de verdade que aborreçam a avareza, que não tenham problema com a fidelidade. Nós, líderes, precisamos ensinar aos nossos liderados que viver com 90% com Deus é melhor do que viver 100% sem Deus, porque sabemos da importância do dízimo para a casa do Senhor e, acima de tudo, biblicamente falando. E aqui então vai a sexta e última coisa a se observar nesse seu liderado: compreender o que é ser um dizimista e um ofertante. Então são 6 coisas a se observar no seu liderado. Ah, pastor, mas observando todas essas coisas eu posso errar? Sim, pode, mas provavelmente vai errar bem menos. Provavelmente vai errar bem menos, porque se você tem um obreiro que gosta de estudar a palavra, que tem amor de estudar a Bíblia, né? E a primeira coisa a se observar é o dever, né? O amor em aprender a palavra de Deus, provavelmente será um excelente e é um bom obreiro. A segunda coisa, esforçar-se para caminhar de acordo com a Bíblia. É quando o sogro de Moisés fala no versículo 20, a parte B, e faz ele saber o caminho em que deve andar, ou seja, o comportamento do seu liderado vale muito mais do que as suas palavras. A parte C aqui do versículo 20, e a obra que devem fazer, ou seja, realizar de acordo com a vontade de Deus, realizar a função com excelência de acordo com Colossenses capítulo 3, versículo 23. E a terceira coisa então a se observar, ter a consciência do papel a desempenhar. E aí vem a quarta coisa, ser capaz de tomar decisão, porque a palavra do Senhor diz, procura dentre o povo homens capazes, e no hebraico significa que sabem julgar, ou seja, que não tenha ânimo dobre, duplicado, conforme Tiago capítulo 1, versículo 8 nos ensina. A quinta coisa, deve honrar a Deus com a sua própria vida. A parte B do versículo 21, homens tementes a Deus. Vou reprisar aqui mais uma vez. Se o seu liderado tem dado problema em meio aos pares, imagina o que essa pessoa tem feito estando só. Grave isso, meu amigo, meu amado pastor, amiga pastora, amada líder, grave isso, leve isso em consideração. Quinta coisa, então, deve honrar a Deus com a sua própria vida. Versículo 21, a parte C, homens de verdade que aborreçam a avareza, no hebraico, fidelidade, que não tenha problema na parte de fidelidade em relação aos dízimos e às ofertas. Sexta e última coisa, então, compreender a importância do que é ser um dizimista e um ofertante na casa de Deus. Liderado, o que observar? Eu tenho a certeza que todas essas coisas que foram faladas aqui vai agregar valores à sua caminhada, vai trazer benefícios ao exercício da sua liderança. E eu quero encerrar essa mensagem agradecendo a Deus
Você está cedendo o teu tempo não a mim, não ao canal Ame a Palavra, mas a Deus, para ser instruído, trazer conhecimento bíblico à sua preciosa caminhada. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz que só o nosso Senhor Jesus pode nos dar. Deus te abençoe, que oportunamente você possa estar visitando o canal e ouvindo outras mensagens e tendo a sua vida edificada em Cristo. Foi um prazer ministrar essa palavra, disponibilizar ela aqui no canal. Mais uma vez, que Deus te abençoe e te guarde.